Estamos chegando a quase um ano desde o início da guerra em Israel, e quando você acompanha as notícias, você recebe principalmente um lado da história. Agora, para o Oriente Médio, por que o Ministério da Saúde do Hamas em Gaza diz que 19 palestinos foram mortos em um ataque israelense? Onde? Vamos descer pelo túnel 20 metros abaixo, onde os reféns foram assassinados. Certo, então vamos estabelecer alguns fatos. Estamos falando de Gaza, a faixa de Gaza, um território minúsculo. Quão pequeno? Bem, tem apenas 40 quilômetros de comprimento. Isso dá um pouco mais de 40 quilômetros, e em seu ponto mais largo, tem pouco mais de 12 quilômetros. É realmente minúsculo. Mas vamos comparar com algo para que você entenda melhor o quão grande, exatamente, ou quão pequeno é. Então, aqui está Gaza ao lado de Nova York, e como você pode ver, Gaza é menor do que a cidade de Nova York. É desse tamanho que estamos falando. Agora, a guerra em Israel começou quando Hamas e muitas pessoas de Gaza entraram em Israel e cometeram crimes de guerra horríveis. Aqui você pode ver a área, as cidades e vilarejos que foram dizimados por esse ataque brutal. Os resultados foram chocantes e caracterizaram um verdadeiro genocídio. Nenhuma criança ou mulher foi poupada. Além disso, o Hamas capturou e levou para Gaza 251 reféns. Enquanto isso, militantes do Hamas se fortificaram dentro do território tomado e queriam expandir. Foi então que o exército israelense, as FDI, bloquearam a expansão e começaram a eliminar os militantes do Hamas. Em poucos dias, o exército israelense retomou o controle do território tomado. Mas todo mundo sabia que isso não tinha acabado e que Israel teria que entrar em Gaza. O objetivo era eliminar o Hamas e, mais importante ainda, resgatar os reféns. Atualmente, como você pode ver neste mapa, Israel controla a maior parte do território em Gaza. Além disso, Israel criou uma enorme área humanitária, que está marcada aqui com a cor amarela. Voltaremos a falar sobre isso e por que isso é importante. Para eliminar ataques terroristas instantâneos, Israel criou uma zona de amortecimento ao redor de Gaza, além de uma área especial de segurança. E, finalmente, nos últimos dias, Israel tomou o controle do chamado Corredor Filadélfia, e isso é um passo enorme e fundamental para vencer a guerra contra o Hamas. Agora, antes de explicar por que esse pedaço de terra é tão crítico, se dermos um zoom no canto sudeste de Gaza, você vai ver isso. Este é o fim do Corredor Filadélfia, e também o fim de Gaza, porque o mar é o limite. Agora, olhe para esta foto. Ela também mostra o fim do Corredor Filadélfia, o mar e uma bandeira de Israel. Essas bandeiras foram colocadas lá pelos soldados israelenses que quiseram mostrar que agora controlam todo o Corredor Filadélfia, desde a fronteira com Israel até o mar. Certo, mas vamos falar sobre por que essa faixa estreita de terra chamada Corredor Filadélfia é tão importante. Aqui você pode ver novamente a área de Gaza, que está mostrada em verde, e a cor vermelha aponta para o Corredor Filadélfia. Então, essa terra conecta três entidades: Egito, Gaza e Israel. E, de acordo com um acordo entre Israel e Egito, o Egito deveria controlar esse território. Mas quando o exército israelense finalmente começou a controlar o Corredor Filadélfia, eles ficaram surpresos com a quantidade enorme de túneis que encontraram nessa faixa de terra tão estreita. Eles não só encontraram muitos túneis, mas túneis enormes.
foram encontrados túneis tão altos e tão largos que dava para passar um carro por dentro deles. Era algo que até mesmo o exército israelense ficou chocado. E adivinha para onde esses túneis levavam? Eles levavam para o Egito. Sim, para o Egito, que deveria controlar esse território e não permitir nenhum envio de armas. Agora, o mais chocante de tudo isso é que, quando a guerra começou entre Israel e o Hamas, quando o Hamas cometeu aquelas coisas horríveis contra os cidadãos israelenses, alguns desses túneis ainda estavam operacionais. Isso é simplesmente chocante. Agora você pode entender por que o Egito era tão contra a entrada de Israel no corredor Filadélfia, porque a verdade viria à tona. E veio mesmo. Uma rede inteira de túneis foi encontrada no subsolo. Então, o exército israelense imediatamente começou a eliminar esses túneis subterrâneos, e foi um espetáculo de se ver. Mas imagine caminhar por esses túneis, por esses lugares escuros. Os soldados israelenses tinham que inspecioná-los primeiro antes de detoná-los, e é como descer ao inferno, no sentido mais literal, um lugar de escuridão e de grande sofrimento para os cidadãos israelenses. Antes da guerra, Israel controlava todas as fronteiras com Gaza, exceto uma. E somente recentemente, há poucos dias, Israel passou a controlar também a fronteira com o Egito. Mas não é a primeira vez que Israel controla essa fronteira. Israel costumava controlar essa fronteira. Em 1947, as Nações Unidas propuseram um plano para dividir a terra entre Israel e Palestina, dois estados que seriam criados. A cor azul mostra o território controlado por Israel, e a cor verde mostra os territórios que seriam controlados pelo estado que seria criado, a Palestina. Agora, duas coisas que eu gostaria de destacar aqui. Primeiramente, esse território aqui é basicamente inútil. Isto é um deserto. É uma terra devastada. O único benefício real para Israel ter esse território é o acesso ao Mar Vermelho, pelo qual Israel também teve que lutar em suas guerras. Mas isso é assunto para outro episódio. No entanto, o que eu gostaria de enfatizar aqui é que os verdadeiros territórios benéficos que Israel receberia seriam esses territórios que você vê aqui. O estado que seria criado, a Palestina, por sua vez receberia territórios bastante bons como a Judéia e a Samaria, ao norte de Israel, e o território que é importante para nós, ou seja, Gaza. Agora, apesar das desvantagens das quais falei e também de não controlar Jerusalém, os judeus aceitaram esse plano de partilha, enquanto os representantes dos palestinos disseram não. Além disso, quando Israel anunciou sua independência, foi atacada por todos os seus vizinhos. E eu quero repetir isso. Israel não começou essa guerra, a guerra da independência. Foi como no caso de Gaza. O Hamas atacou primeiro, e agora eles estão preocupados porque estão perdendo. A guerra terminou com Israel defendendo sua independência e sobrevivendo. Mas isso não é tudo. Israel não só sobreviveu, mas conseguiu controlar mais território ao final dessa guerra, que Israel não começou, do que o plano de partilha propunha. Ou seja, teria sido melhor se os árabes não tivessem começado essa guerra, porque eles estariam controlando mais território. Eles não ganharam nada. O que é importante para nós, no entanto, ao discutirmos a história de Gaza, é que após a Guerra da Independência, foi o Egito que passou a controlar Gaza, mas não por muito tempo. A próxima sequência de eventos importante para a história de Gaza começa aqui. Vamos dar um zoom nesse lugar. Como você pode ver, esta é uma passagem de água muito estreita chamada Estreito de Tira. Agora, se dermos um zoom para fora novamente, veremos que este é um lugar onde, mais uma vez, os interesses de Israel e do Egito se chocam. O Egito, é claro, controla o deserto do Sinai, que faz fronteira com o Estreito de Tira.
Mas essa também é uma rota marítima importante para os navios israelenses que saem do porto de Eilat. Na verdade, este é um portal para Israel alcançar a África e a Ásia, e, de fato, muitos produtos que chegam a Israel passam por essa passagem estreita vindos da África e da Ásia. Agora, o Egito nunca ficou satisfeito com o fato de Israel usar essa passagem tão importante. Afinal, isso fica perto do território egípcio, o deserto do Sinai. Houve várias tentativas do Egito de bloquear essa passagem e os navios israelenses passassem. A primeira grande tentativa foi em 1949, ou seja, um ano depois de Israel conquistar sua independência, mas a que vamos falar aconteceu em 1967. Então, o que isso significava era que nenhum navio saindo de Israel ou indo para Israel podia entrar nesse estreito. E isso era um grande problema para Israel porque, naquela época, 90% do petróleo que chegava ao país vinha por essa rota, vindo da Ásia. Então, se esse bloqueio continuasse, Israel seria totalmente destruído economicamente. Aliás, isso é bastante notável. Israel estava importando petróleo da Ásia, mesmo estando localizado no Oriente Médio, que é justamente a terra do petróleo. Mas é isso que acontece quando você tem vizinhos ruins. Hoje em dia, Israel é menos dependente do Estreito de Tira, mas naquela época, isso era um problemão. Eu menciono isso porque é importante para o que acontece em Gaza a seguir, pois esse ciclo de eventos deu início à Guerra dos 6 Dias. Durante esse conflito, Israel derrotou o Egito, a Jordânia e a Síria, e assumiu o controle de vastos territórios como Judéia e Samaria, as colinas de Golã, o Sinai e Gaza. Agora, Israel devolveu o deserto do Sinai ao Egito, mas não saiu de Gaza, da Judéia e Samaria, nem das colinas de Golã. No entanto, após anos de pressão internacional, Israel deixou Gaza em 2005, retirando 9.000 cidadãos israelenses e desocupando 25 assentamentos. Foi também nesse momento que um acordo foi feito com o Egito, no qual o Egito passaria a controlar o corredor Filadélfia. Assim, Israel concordou em sair de Gaza, mas o corredor Filadélfia seria vigiado pelo Egito para que não houvesse contrabando não autorizado de armas. Pelo acordo, o Egito deveria posicionar 750 guardas de fronteira para controlar essa área. Mas quando a guerra começou e os campos de refugiados começaram a surgir na fronteira com o Egito, as tropas egípcias basicamente deixaram a área. Agora, à medida que Israel ganhava cada vez mais controle sobre Gaza, militantes do Hamas, terroristas do Hamas, recuavam para áreas que Israel ainda não controlava. E as duas áreas que Israel não controlava eram Rafah e o corredor Filadélfia. Agora eu quero mostrar 2 trechos que se referem a essa situação. Nossa posição é que o Hamas não deve ter um refúgio seguro em Rafah ou em qualquer outro lugar, mas uma grande operação terrestre lá seria um erro. Isso levaria a mais mortes de civis inocentes, agravaria ainda mais a já terrível crise humanitária. Hoje, estamos em uma situação em que Israel realizou uma grande operação terrestre em Gaza. O exército israelense entrou nesta cidade. E só escute a resposta do Netanyahu a isso. Entramos em Rafah e vocês se lembram do que a comunidade internacional, a imprensa internacional e muitos de vocês relataram antes disso. Vocês disseram que íamos ficar presos lá, que 1,4 milhão de pessoas em Gaza, elas se mudaram do norte para o sul. Vocês disseram que haveria milhares, 20 mil mortos. Vocês disseram que haveria uma catástrofe humanitária. Que eles não teriam para onde ir, nem comida para comer. Agora relate honestamente, porque aqui está o que aconteceu. Todos eles foram embora. Eles foram para a zona humanitária que fica a menos de 3 quilômetros de distância na praia. Eles têm tendas. Nós fornecemos tendas para 150 mil pessoas. As agências de ajuda forneceram o restante e algumas delas carregaram suas próprias tendas. Eles têm um lugar. Nós fornecemos linhas de água, linhas de esgoto, alimentos. Ainda mais a ser feito.
Assistência médica. Mas mesmo antes da operação terrestre, Israel já estava entrando nessas áreas restritas que a comunidade internacional dizia: vocês não podem entrar aí. Vai ser uma catástrofe. Mais unidades especiais entraram e sabe o que encontraram? Eles encontraram reféns. E ouça só este relato de uma operação especial em Khan Yunis. Segunda-feira, antes do amanhecer, em algum lugar dentro de Gaza, 2 reféns resgatados em uma operação heróica estão a caminho de casa. Eles não são os únicos com o coração aquecido. Por algumas horas, todo Israel sentiu o coração sentir. Mim. Foi como se eu estivesse em uma missão para resgatar meu próprio pai. 4 dias após a ousada operação, os fantásticos 4 que entraram no esconderijo em Khan Yunis estão relembrando a dramática operação de resgate passo a passo. Agora, a tradição de salvar reféns remonta a tempos muito antigos, até mesmo a época do rei Davi. E é impressionante o que Israel é capaz de fazer para salvar os reféns. Então, o que Israel fez quando todo mundo dizia: não entrem, não entrem, não entrem porque vai ser uma catástrofe? Foi que Israel, na verdade, teve muito sucesso ao mover todas aquelas pessoas da fronteira com o Egito para essa nova área humanitária que eles criaram. E desde que a guerra começou, Israel forneceu ao povo de Gaza milhões de toneladas de comida, remédios, abrigos, suprimentos, roupas, muitas coisas. E quando as pessoas foram deslocadas, o exército israelense entrou nessa parte do território, incluindo o corredor Filadélfia. E claro, ao entrarem, eles descobriram uma enorme quantidade de túneis que iam do corredor Filadélfia até o território do Egito. E como Israel agora está controlando todas as fronteiras com Gaza, os dias do Hamas estão contados, porque eles não têm mais suprimentos de outros lugares, nenhum envio de armas, nenhum envio de dinheiro. Eles são finalmente cortados. Se a comunidade internacional não forçar Israel a sair, o Hamas será derrotado. Espero que este resumo tenha sido interessante para você e lhe dê mais informações sobre a situação em Gaza.